todos, tudo bem? Aqui é o Marcos Fabrício, estou como coordenador pedagógico do projeto Bahia Produtiva, sendo que esse projeto está sendo executado pela Associação Humana Povo para Povo Brasil. Nesse encontro comunitário, a gente vai tratar sobre acesso ao mercado privado e partir muito da experiência da Associação do Carolé, né, com acesso a um mercado em específico, né, que é o mercado hipermercadista. A gente traz nesse primeiro momento uma apresentação e no segundo momento a gente vai gravar uma entrevista com uma compradora de um mercado, onde ela traz algumas estratégias e algumas reflexões para os empreendimentos da agricultura familiar que necessitam, né, acessar mercados, tá bom? A apresentação ela está organizada, né, no sentido de trazer alguns elementos críticos e também algumas oportunidades, né? E ao final a gente vai também complementar com a gravação do vídeo, né, que a gente fez na entrevista com a compradora Cláudia do Hiper São Paulo, tá bom? Bom, a gente fez nesse slide um estudo, né, para analisar as relações e oportunidades de ampliação de acesso a diversos tipos de mercado de consumo institucional, convencional e diferenciado dos produtos de empreendimentos da agricultura familiar. Um dos aspectos que a gente traz em princípio é a questão do PNAE, né? A gente aponta inicialmente como um problema, mas a gente sabe que geralmente quando a gente vai trabalhar com acesso ao mercado, a gente precisa partir de um processo diferenciado, né, e diversificado de acesso. A gente não pode depender só de um mercado apenas, a gente precisa diversificar esse mercado. Um dos aspectos que a gente traz como um dos problemas do PNAE, sobretudo aqueles empreendimentos que começaram a fazer esse trabalho mais efetivo a partir do próprio fortalecimento da política pública, é que em alguns momentos os empreendimentos criam uma relação de dependência com o mercado institucional para a comercialização dos seus produtos. Só que hoje a gente sabe que cada vez mais os empreendimentos e as assessorias têm buscado essa diversificação, né, de mercados para não ficar na dependência, porque às vezes tem dificuldades de pagamento, né, a prefeitura, os editais às vezes não saem no prazo adequado. Então é importante a gente ter esse papel de estar sempre trabalhando com o empreendimento, essa possibilidade de diversificação dos seus produtos no acesso ao mercado. Bom, alguns problemas que a gente identifica no mercado institucional ainda tem a questão da elevada dependência de ações e políticas de governo, a variação no volume de recursos disponibilizados, ou seja, tem ano que a prefeitura pode ter muito recurso além do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mas tem anos que não. Então isso tem uma variação muito grande, né? Atrasos nos repasses e nos pagamentos realizados por esses empreendimentos, né? Então isso também acaba acontecendo uma série de dificuldades, e aí o empreendimento tem um compromisso de pagar seus agricultores, suas agricultoras, e acaba tendo algumas dificuldades relacionadas a esse acesso ao mercado, tá bom? Sobre o PAA, que é importante trazer também, que a gente não comentou muito aqui nesse estudo, o PAA é a dificuldade de acessar às vezes o sistema, né, e a concorrência. Então, por exemplo, o PAA Conab, ele é bastante complexo do ponto de vista do sistema, e a concorrência é praticamente muito grande, né, assim, para você entregar esse produto. Então você tem os critérios que precisa seguir, mas assim, é importante sempre trabalhar com empreendimento, a necessidade de estar diversificando essas fontes de recursos, essas possibilidades, para não cair na armadilha de um único mercado, tá bom? Quais são os impactos desse problema quando você tem um mercado, ou quando você acaba tendo essa dificuldade, né, de diversificação? A gente tem um desequilíbrio no fluxo de caixa, né, que é as entradas e saídas de recursos. Então às vezes você tem compra esse produto, ou então consegue adquirir dos agricultores o fornecimento para matéria-prima para a produção, e não consegue remunerar esses agricultores, essas agricultoras. Então acaba também tendo essa dificuldade
Às vezes também o preço de mercado não está tão adequado, então precisa ter essa possibilidade de você estar buscando outros mercados para compensar, né, essa falta de recurso que acontece. A gente não consegue, por exemplo, quando se tem um problema desse, né, de repasse de recurso, ou atraso de pagamento, ou às vezes desequilíbrio, né, no processo de pedido, a gente não consegue elaborar um planejamento de longo prazo, né? Existe também as elevações nos custos operacionais, onde a gente não consegue, às vezes, o preço de venda, o preço, né, que está sendo cobrado, ele não está adequado à necessidade ao preço, né, de custo do produto. A dispersão e desagregação dos cooperados, quando a gente tem principalmente dificuldade de pagamento, então acaba acontecendo atrasos e cria também um desgaste, né? Então isso também acaba acontecendo nessas situações. Quais são as dificuldades para deslanchar a comercialização? Às vezes, quando a gente vai falar de mercado privado, tem alguns elementos que dificultam, né? Primeiro, a dificuldade com infraestrutura, né? Que hoje, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, as feiras livres, às vezes tem dificuldades nas próprias feiras. Quando é também, por exemplo, a produção, a gente tem dificuldades também da estrutura, né? Instalações adequadas. Por exemplo, o empreendimento, ele tem um produto boa qualidade, mas às vezes a estrutura de produção dele está inapta, né, para produzir de acordo com a legislação sanitária. Então isso também é uma coisa que dificulta bastante o acesso desses empreendimentos a mercados mais complexos. Às vezes também o empreendimento não tem uma certificação, né, o sistema de certificação sanitária é inadequado. Às vezes não tem suporte técnico, somente na base de produção, na análise dos custos, das despesas, né, nos registros das informações de fluxo de caixa. E também, aí já é um problema muito comum, né, não só para empreendimentos da economia solidária, mas as próprias pequenas e médias empresas, o capital de giro, né, que não tem para começar a produzir, né? Então às vezes a necessidade de capital de giro acaba inviabilizando o próprio negócio daquele empreendimento. Aqui tem alguns elementos do PNAE, né, que a gente já traz, mas o prazo de validade insuficiente, o preço elevado, a baixa qualidade do produto. Na grande maioria não existe o cumprimento da lei que obriga o município a adquirir 30%. Muitas vezes acontece isso também. Então é importante assim, não só trazer os flores, mas trazer também os problemas, né, que acontecem. Então isso acaba trazendo algumas dificuldades para os empreendimentos nesse sentido. O mercado privado, né? O que os empreendimentos têm como dificuldade para acessar esse mercado? E a Cláudia vai trazer isso também, né, na apresentação dela. A falta de nota fiscal. Às vezes o empreendimento não tem nota fiscal, às vezes você precisa gerar uma nota naquele mercado, né? A embalagem inadequada do produto e falta padrão também. Por exemplo, o empreendimento produz farinha, aí digamos que ele há 1 quilo de farinha, ele não pesa na hora que ele vai medir, né, a farinha no saco. Então acaba acontecendo de 950 gramas, outro 1,2 kg. Então isso é perda de dinheiro, né? Acaba acontecendo essa falta de padrão na hora que você vai preparar esse produto para o mercado. Outra questão também é a identidade visual, né? Às vezes não está adequada com a realidade do empreendimento, o rótulo é simples, é adesivado. Isso tem alguns problemas, né? Na hora que você vai comercializar. Então você precisa, às vezes, estar impresso em alto relevo, ou precisa estar com código de barra também, que é importante, que todo mercado, que quando você vai botar um produto no mercado, precisa do código de barra, precisa da tabela nutricional, né? Precisa de um bom layout, certo? Isso também é uma dificuldade muito grande para esses empreendimentos cumprirem, né, essas exigências.
Um outro ponto é a questão dos prazos, né? Compromisso e cumprimento dos prazos com os fornecedores, com o mercado, para atendimento. Às vezes você produz, aí na outra semana não tem, né? Então essa instabilidade também acaba trazendo uma série de dificuldades. Aí aqui um outro elemento também é o empreendimento não ter mantido um trabalho constante de visitas e ofertas. Às vezes assim, o empreendimento chega no mercado, consegue inserir o produto no mercado, mas ele não consegue manter a regularidade, ou seja, a política de pós-venda, que é justamente o momento em que você conquista o mercado e você precisa manter aquele mercado. Então você não faz a gestão do pós-venda, acompanhar com o comprador como é que está a dinâmica do produto no mercado, está se comercializando bem, quais são as queixas dos clientes, né? Como é que está o produto na gôndola, está bem apresentado. Então assim, é preciso que quem for fazer essa política de comercialização dos mercados consiga fazer uma dinâmica de ir nesses mercados, visitar, fazer esse contato, ver como é que está o produto, a receptividade dele. Isso muitas vezes a gente não consegue fazer, certo? Outro aspecto é a embalagem inadequada ao produto também, né? A falta de divulgação dos produtos também é um outro processo que acontece, né? Quando você faz uma política de pós-venda que vai, às vezes assim, é só você estar no mercado oferecendo um produto, o consumidor, às vezes, ele não tem nem a necessidade daquele produto, mas ele vê alguém ofertando aquele produto, ele começa a despertar a necessidade de comprar. Então isso é muito importante quando um empreendimento ele faz esse tipo de movimento. Uma vez na semana se organiza, vai fazer um momento de degustação desse produto, né, no mercado, que é importante. Às vezes também a questão da concorrência, que apresenta um preço mais atrativo. Então a gente precisa estar avaliando como é que está o nosso custo de produção, como é que está a nossa margem de contribuição, para saber se aquele produto ele está de acordo também com a concorrência. Bom, aqui a gente traz algumas estratégias, né? Sugestões de estratégias de acesso ao mercado. Primeiro, assim, a gente não pode esquecer da nossa base, né? Primeiro, assim, as feiras livres. Às vezes, quando você não tem a capacidade ou o recurso financeiro para estruturar um rótulo, então às vezes você precisa comercializar isso localmente. Então, mercado local ainda é um mercado que o nível de exigência não é tão grande, mas você também tem um nível de proximidade com o consumidor. Então, essa participação nas feiras livres é muito importante. Só que há necessidade também de que haja algumas ferramentas. Por exemplo, o espaço precisa estar adequado, ser exclusivo para a comercialização dos produtos da agricultura familiar, né, e a economia solidária. O espaço precisa estar com a estrutura adequada, né, para garantir a segurança, a organização e a higiene, né. Os empreendimentos também precisam se auto-organizar no sentido de ter um fundo de manutenção daquela feira. Eu percebo muito pelo exemplo que foi desenvolvido pelas feiras agroecológicas, né? Então isso é importante, né? Esse nível de organização para que a gente consiga atender esses mercados de maneira mais efetiva possível, né? E as feiras é um instrumento, né? Se a gente trabalha isso com o poder público local, essas feiras conseguem atender, né, a necessidade dos clientes. Isso é muito bom e é muito rentável também do ponto de vista do mercado, né? A questão também da modernização da agroindústria, isso já vem sendo feito, né? A SDR vem trabalhando isso efetivamente, né, com os editais. Então os empreendimentos vêm tendo acesso ao programa Bahia Produtiva, né, que consegue de certa forma melhorar a organização dessas unidades de produção. Então, claro, né, um caminho é a elaboração de projetos, os editais, as emendas parlamentares, né, a aquisição de equipamentos a partir dos projetos,
ou a partir do momento que o empreendimento já esteja também produzindo, gerando resultado econômico, né, consegue destinar recursos para a compra de equipamentos. E também, pessoal, é importante continuar a fazer as formações, né, avaliar e monitorar o estudo de viabilidade econômica, o plano de negócios, para que o que foi produzido ali, construído coletivamente, esteja sendo gerenciado, tá? Então isso também é importante no momento que a gente vai tratar sobre essa organização da produção, tá certo? E aí a gente traz também, além dos editais de governo, a gente tem os pequenos editais de pequenos projetos, né, que apoiam também a organização produtiva desses empreendimentos. Então é importantíssimo a gente estar ampliando esse processo de acesso, de elaboração de projetos. Então os empreendimentos é importante que minimamente, assim, mesmo que não seja um primor a elaboração, mas que tenham uma noção de como elaborar projetos, né? Inicialmente até pequenos, mas a posteriori, quem sabe, né, grandes editais também. A questão da infraestrutura, né, da melhoria da infraestrutura organizacional e serviços de comercialização. É importante assim trabalhar sempre as ações formativas com foco em gestão e trabalhar também novas ferramentas de organização e gerenciamento da comercialização. Então assim, fazer um bom estudo de mercado, desenvolver um bom plano de negócio alinhado com aquela realidade, alinhado com o mercado que vai ser atingido, né? Trabalhar com a modelagem de negócios, trabalhar com pesquisas de mercado, isso é importante, né? Então essas ferramentas são muito importantes para que os empreendimentos comecem a perceber onde é que ele vai estar atuando, né? Se é o mercado local, se é o mercado territorial, né? Se ele vai conseguir se alinhar com outros empreendimentos para atender o mercado estadual ou até nacional, ou quem sabe até internacional. Então essas questões elas são importantes nesse sentido, né? Essa necessidade da gente estar buscando cada vez mais capacitações diferenciadas para que esses empreendimentos consigam acessar esses múltiplos mercados. A gente fala múltiplo mercado porque justamente assim, não é só focar o mercado institucional. É importante valorizá-lo, é importante participar sim, com certeza, mas também verificar a feira, verificar a entrega para consumidores, né, que também está aí, né, nesse tempo que a gente está vivendo de pandemia, trabalhar o mercado mais em casa mesmo, né, na vizinhança, no bairro, né, trabalhar as feiras livres, também o mercado local, né, pequeno mercadinho, se já tiver estruturado com rótulo, código de barra, tabela nutricional, vai para o mercado também maior. Então isso vai depender muito, né, de onde esse empreendimento quer partir, para onde ele quer chegar, tá certo? Um outro aspecto que a gente traz aqui, a gente vai falar bem resumidamente, a gente não vai entrar muito em detalhe, são as certificações, né? Então a gente tem também a forma do empreendimento ter um reconhecimento daquele seu produto como um produto orgânico, um produto diferenciado, tá? Então aqui a gente traz aqui dois modelos, né? Que é o uso do selo e não uso do selo. Para aqueles empreendimentos que não precisam utilizar o selo, não permite o uso do selo, são aqueles produtos mais locais, né? Onde os mercados são mais locais. Então você tem ali um empreendimento que ele existe uma autocertificação. Os próprios agricultores eles se reconhecem como produtores orgânicos. Então ali localmente existe uma organização coletiva, uma organização local que faz com que esses empreendimentos esses agricultores, essas agricultoras possam se auto-reconhecer como produtores orgânicos, tá certo? Isso geralmente acontece por meio de uma dinâmica mais coletiva, tá bom? Às vezes assim, a barraca lá do empreendimento, eu produzo orgânico, aí tem um certificadozinho mencionando que aquela produção é produção orgânica e que foi autocertificada, tá bom? Aí a partir do momento que há uma gradação do nível de mercado, né, e o empreendimento ele quer ter uma dinâmica diferenciada, existem dois formatos de certificação. Sistema de participativos de garantia, que são as OPACs,
onde você tem uma organização que é certificadora, ela é autorizada pelo Ministério, Ministério da Agricultura, e aí faz todo o cadastro, todo o registro, e aí ela é a organização que fica responsável por certificar os produtores, certo? Então isso também atende uma necessidade, depende do mercado. A um determinado nível de mercado que você queira alcançar, você pode ir por esse tipo de sistema de certificação. Quanto mais alto ou quanto mais complexo é o mercado, maior a necessidade. A exemplo agora da certificação por auditoria, onde aí sim é a necessidade de pagar uma empresa para auditar, né, e para fazer também essa geração do selo, tá certo? Mas isso vai depender também do nível onde esse empreendimento ele vai estar, qual nível de mercado ele vai estar alcançando. Quanto mais complexo, maior a necessidade de uma certificação mais estruturada. Mas nenhuma, né, a certificação social, de controle social, eu acredito até que é a mais legítima, porque isso é uma de agricultor para agricultor, né, do ponto de vista das relações sociais. Mas isso vai depender muito do nível de mercado que a gente vai estar mencionando, tá certo? Falando um pouco mais sobre certificação, eu queria só trazer selo, né? Agora mais sobre selo, eu queria trazer a questão do CIPAF, né? Do selo da agricultura familiar na Bahia. Então a gente já tem o nosso modelo também de selo, né? Onde é feita a inscrição aqui no site, né? É importante trazer essa informação para o empreendimento. Portal sdr.ba.gov.br CIPAF. Mas no site da SDR a gente já encontra, né, esse link para esse site. A gente entra no site, aqui já tem, é da agricultura familiar, pode confiar, inscrições aqui. A gente clica e vai fazer a inscrição, né, para a inscrição para o selo, né, da agricultura familiar aqui na Bahia. Aqui a gente clica aqui, ó, inscrição, e aí a gente inscreve no CIPAF, que é o selo de identificação da participação da agricultura familiar, certo? A gente preenche as informações, né, nome da entidade, a DAP jurídica, tá, gente? Representante legal, CPF, CNPJ, RG, tá? Assim, nascimento, grau de escolaridade, e-mail, endereço, certo? Não é difícil, é algo bem simples, né? São informações básicas, e aí depois vai solicitar. Quando solicita, depois a própria SUAF entra em contato para pedir, né, a amostra dos produtos, e aí a posteriori isso é gerado o selo, tá certo? Então já existe o selo da agricultura familiar na Bahia, é um selo específico da nossa realidade. Eu acho que é importante os empreendimentos poderem acessar, poderem construir, né, que é um diferencial também no produto. Você imagina você chegar no mercado, né, e hoje com essa situação de pandemia e situação também de mudança de hábitos de consumo na alimentação, as pessoas também podem ter essa necessidade. Então quando você chega no produto, vê um rótulo com o selo da agricultura familiar, é diferente do produto convencional. Então é extremamente importante, é um diferencial, né, de mercado, e isso é muito importante, tá bom? Voltando aqui ao nosso slide, uma outra oportunidade que a gente pode trabalhar, ainda mais nesses tempos que a gente tem vivenciado, né, as pessoas em casa, é a questão dos clubes de consumidores, né? Isso é muito comum, assim, é uma relação construída socialmente, né? Então, assim, as pessoas se reúnem, têm o hábito de consumo, né, de produtos saudáveis, se reúnem e ali eles têm uma dinâmica de buscar, né, um produtor ou um empreendimento que forneça aqueles produtos necessários para aquela família naqueles dias, tá certo? Então é importante, quando a gente fala dos clubes de consumidores, que existe
clubes básicos, né, que você monta aqui no WhatsApp um grupo de pessoas que tem interesse, e aí se relaciona com empreendimentos, e aí o produtor traz aqui. Mas também existe uma outra modalidade, né, que não é exatamente nome clube, não é um clube de consumidor, mas é importante a gente trazer, né, como a título de experiência que vem se desenvolvendo aqui na Bahia, que é o CSA, né, que é uma comunidade que sustenta agricultores e é uma forma, né, onde você tem essa relação social entre agricultor e coagricultor, coagricultora, né, campo e cidade. Então também é importante, né, é uma relação construída também entre pessoas que se relacionam e onde eles fazem um processo de adoção, né, daquele agricultor, daquela agricultora para o fornecimento de um determinado cesta de produtos, tá certo? Então é importante trazer esses elementos, essas estratégias também, que é um outro mercado também que a gente acaba às vezes até negligenciando, né, na medida do possível. Quais são as conclusões que a gente chega, né, acerca dessa apresentação, né? E a Cláudia também vai trazer muitos outros elementos até interessantes na entrevista. Os produtos da agricultura familiar atualmente contribuem e tem uma participação significativa no mercado, ou seja, tem um potencial grande para crescer, sobretudo a alimentação saudável. Os empreendimentos precisam se estruturar em gestão e infraestrutura produtiva para alcançar melhor desempenho e competitividade nesse ambiente, porque a gente sabe que a gente está no mercado capitalista, certo? Mesmo com práticas solidárias, mesmo com essas relações sociais comunitárias, mas a gente está no mercado capitalista. Então, assim, mesmo assim a gente precisa se ajustar, que é algo que o mercado, eu acredito que vai se alterando ao longo do tempo, né? O comportamento das pessoas, as relações, né? O comprometimento, isso vai se alterando, a gente vai construindo, mas ao tempo isso ainda vai necessitando ter uma coisa ainda de responsabilidade, né? Na gestão, na organização da produção, né? No controle financeiro, para ter esse atendimento da melhor maneira possível, ter um retorno para também remunerar cooperados, associados e associadas, tá bom? Os empreendimentos reúnem vantagens comparativas imbatíveis no mercado institucional e competitivas nos mercados convencional e diferenciados. Por quê? Porque o comportamento do consumidor está mudando. No que se refere ao mercado institucional, existe a lei, né? O PNAE, existe o PAA, que traz essa importância do mercado institucional, certo? E a garantia do acesso àquele mercado. Com relação aos mercados convencional, que é o mercado tradicional, né, e o mercado diferenciado, o comportamento do consumidor vem mudando. Então, o consumidor quer um produto mais saudável, ele quer um produto que gera um impacto social, socioambiental naquele contexto, naquele local. Então, assim, cada vez mais eles vão estar buscando um mercado diferenciado nesse sentido, certo? Bom, a sobrevivência e o desenvolvimento da agricultura familiar dependem da existência dos empreendimentos eficientemente geridos e autossustentáveis. Ou seja, não dá mais para tratar só a economia solidária como só a questão assim, da produção solidária e tal. É importante, né? É importante essa relação social, é importante essa organização comunitária. Só que a gente também precisa trabalhar a questão da gestão, né? A efetividade da gestão, uma boa gestão financeira, uma boa gestão interna. Isso também é um diferencial daquele empreendimento no que se refere, né, ao acesso a mercados diferenciados, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desde já a gente agradece. E no próximo encontro vai ser um vídeo, né, onde a gente vai trazer uma entrevista com uma pessoa que atua no mercado privado para mencionar e trazer mais elementos sobre esse mercado, tá bom? A gente agradece desde já, um forte abraço, até mais. A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.